Para algumas pessoas, a ideia do diabo é uma antiga superstição que não deve ser levada a sério. A Escritura, no entanto, é inequívoca. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, ele está aqui na terra determinado a causar tanto caos e destruição quanto possível contra a criação de Deus. Nesta semana, consideraremos o ataque original de Satanás e o que podemos aprender com isso, de modo que, enquanto estamos ainda sob seus assaltos, possamos suplicar a vitória que é nossa em Cristo. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Tema da semana: Criação e queda. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Como é bom nos reunirmos para estudar a Palavra de Deus, porque é isso que nos trará forças para vivermos num mundo caótico, complicado como o que vivemos. Nessa semana, aqui no programa Lições da Bíblia, nós vamos estudar um tema maravilhoso: criação e queda. Um tema fantástico, ainda lá no início de Gênesis, no momento ali após a criação do mundo, que Deus criou, o que aconteceu, criação e queda, será o foco do programa dessa semana. Dois amigos estão voltando ao programa. Pastor Alberto Oliveira, obrigado, pastor, pela sua participação conosco mais uma vez aqui. Eu que agradeço, pastor Laerte, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando do Lições da Bíblia. Pastor Alberto vem lá de uma região chamada como Associação Baixo Amazonas, uma região administrativa da Igreja Adventista. Ele já esteve algumas semanas atrás conosco e o nosso grande abraço a todos os moradores dessa região aqui, representados aqui pelo pastor Alberto, tá bom? Obrigado mais uma vez, viu, pastor? Também o pastor Samuel Bastos, que vem de uma outra região, que é a Associação Sul do Pará, também dessa região norte do Brasil. E é um prazer, pastor Samuel, recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Obrigado, pastor, pelo convite. É um privilégio para mim estar com vocês e com todos os amigos que fazem o Lições da Bíblia. Deus abençoe a todos e um grande abraço a cada um dos irmãos e amigos que nos assistem. Maravilha. O pastor Samuel, ele é presidente da região administrativa, conhecida como Associação Sul do Pará, e o pastor Alberto, ele cuida de uma área ligada à fidelidade de todos os cristãos, que é a área de mordomia cristã e também Ministério da Família. É uma alegria, um abraço também a todos da região aqui do pastor Samuel e obrigado pela sintonia sempre aí na TV Novo Tempo, especialmente o carinho com o programa Lições da Bíblia. Não posso deixar também de mandar o meu abraço a todos os amigos aí que acompanham o programa em todo o Brasil, em alguns lugares fora do Brasil também. Obrigado pela audiência de todos vocês. Amigos, vamos fazer uma oração e começarmos o estudo de hoje? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez. Possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Criação e queda. Um tema maravilhoso ali do livro de Gênesis que vamos estudar hoje. Pastor Alberto, a sua visão aí sobre esse tema importante e ao mesmo tempo intrigante da Palavra de Deus. Muito bem, pastor Laerte. Este tema, ele é um tema que causa em todo aquele estudante da Palavra de Deus uma apreensão muito grande, uma preocupação no sentido de buscar as razões por que o ser humano caiu diante da tentação. Infelizmente, conforme a Palavra de Deus nos diz, não é? Eva, ela cedeu aos encantos, aos enganos do inimigo e acabou fazendo algo terrível que trouxe consequências trágicas, não só para eles, mas para todo ser humano.
em consequência da desobediência. Portanto, é fundamental que nós entendamos por que isto aconteceu e qual o remédio, o antídoto, qual a solução para esse problema criado ali no início. Maravilha. Pastor Samuel, também a sua impressão aí geral sobre o que vamos conversar hoje. Essa lição está sendo muito interessante porque está tratando do Gênesis, né, da criação, das origens, praticamente o começo da nossa história. E a lição desta semana, a impressão que eu tenho é muito positiva porque ela nos mostra uma coisa, que apesar de negativa, mas tem uma mensagem bonita de salvação. O assunto é criacionismo e nos mostra o seguinte: por que nós estamos vivendo nesse mundo caótico? Nós estamos melhorando socialmente ou estamos piorando? O ser humano está crescendo, de fato está evoluindo ou ele está involuindo? E as respostas para essas perguntas nós temos a partir da nossa compreensão do tema criação e queda, que é o assunto que nós vamos tratar essa semana, não é? Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim: vocês cristãos, quando ele disse isso eu já vi que ele não acreditava em nada, né? Vocês cristãos criaram esse negócio do diabo, o diabo não existe, isso é invenção dos cristãos, tal. Vamos começar com esta visão. O diabo é uma superstição ou é uma realidade, pastor Alberto? Muito bem. Há muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito das informações bíblicas. Mas quando nós confiamos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia afirma categoricamente que o diabo é um ser real. A Bíblia diz que houve peleja no céu, que o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, não é? Ela queria usurpar um lugar que pertencia ao Senhor, ao Criador. E por essa razão criou um conflito cósmico. E diante desse conflito cósmico, o diabo ele precisou ser expulso do céu. Infelizmente para nós seres humanos, ele veio parar aqui no nosso planeta Terra, não é? Ele devia ter acesso a outros planetas e teve acesso ao nosso também. Com certeza. Parou por aqui. Parou por aqui. Mas ele era um anjo, né? Um anjo, ele era um anjo. Céu. Com certeza. Ele era um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, o significado do seu nome, não é? Querubim, né? Querubim, era um anjo muito importante, realizava realmente um trabalho grandioso, mas infelizmente achou-se iniquidade, a Bíblia diz, no seu coração. Agora, isso é uma coisa intrigante, não é, pastor Samuel? Como realmente um ser perfeito pôde permitir que um sentimento de pecado, um sentimento negativo, de inveja, de egoísmo, de orgulho, surgisse no coração dele no céu, acabando sendo expulso, vindo para a terra, não é? Verdade. É um grande mistério esse. É inexplicável. Os orientais até têm uma teoria que eles usam aí através do yin e yang, aquela bolinha com pontinho preto, Isso. o branco com pontinho preto e o preto com pontinho branco, e aquilo significa relativização, não existe bem absolutamente bem e nem mal absolutamente mal. Bom, mas nós não cremos nisso. O que nós cremos é em um Deus verdadeiramente amorável, puro e santo, e que criou suas criaturas também puras e santas. A minha maneira de avaliar isso é a seguinte: Deus deu liberdade às suas criaturas. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Agora, liberdade essa até para criar algo que não estava no propósito de Deus. Entendeu? Então, a maneira como eu penso assim que Lúcifer se desencaminhou é o fato dele ter escolhido a sua liberdade para ir num caminho que ele estava criando. Ele é o originador daquele caminho de confronto para com a lei de Deus. Descontentamento foi criado no coração de Lúcifer, surgiu a partir de algo assim inexplicável, porque ele estava feliz, mas o descontentamento é a raiz de todo pecado, a cobiça, não é? Sim. Isso é algo tremendamente negativo e nefasto para a nossa história, né? Exato. Agora, quando Deus criou o mundo, né, e o criou perfeito, ele criou ali uma árvore específica, que é chamada no livro de Gênesis a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única forma de Satanás entrar e atingir a vida do primeiro casal, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pastor Alberto? Muito bem. O relato de Gênesis, ele deixa muito claro para nós, afirmando que
Adão e Eva, eles tinham acesso a todas as árvores, a tudo aquilo que havia no Jardim do Éden. A única coisa que Deus havia vedado a eles era esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque naquele momento eles tinham só o conhecimento do bem. Do bem. Foram exatamente, criados perfeitos. Perfeitamente. E aquela árvore representava algo muito importante. Ela representava se o ser humano iria obedecer a Deus por amor ou não. E ela tinha um papel fundamental ali, que era testar, vamos dizer assim, essa questão no coração do ser humano. Se ele era feliz por receber tanto amor, tanta atenção, tanta coisa boa de Deus, ou o que ele sentia a respeito disso. Infelizmente, era o único lugar onde o inimigo ele tinha acesso. E foi nesse momento de descuido onde ele conseguiu grande êxito ao enganar a Eva, né? Agora, a Bíblia diz que Satanás tomou posse, tomou conta de uma serpente. Para nós, hoje, a serpente é um animal que nos traz asco, nos traz, não nos traz prazer, não é? Mas por que ele usou, então, a serpente naquele momento ali, pastor? Alguma coisa revelada? Era um animal especial? O que nós podemos entender sobre isso? A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto, mas, na verdade, outros teólogos, quando escrevem, eles dizem que provavelmente a serpente era um animal belíssimo. Okay? Alguns até que chegam a deduzir quando Deus diz assim, olha, tu vais rastejar, depois da maldição que nós vamos estudar, isso pode ser, está mostrando nas entrelinhas que a serpente não rastejava. Pode ser que ela talvez até voasse, fosse um animal especial. O certo é que ela chamou a atenção de Eva, mas especialmente por um ponto. Ela estava falando, e a fala era uma característica só humana, só né? humana ou divina, ou divina, angelical, né? Exatamente. Então algo extraordinário estava acontecendo ali que chamou a atenção de Eva. Na verdade, nós vamos descobrir por outros textos da Bíblia que Satanás, Lúcifer, já com a sua personalidade modificada, ele tem poder de possuir seres animados, né? Ele tem poder de certa forma, mudar sua fala, sua voz e o seu querer. Então, podemos deduzir que ele entrou na serpente, uma espécie de mediunidade, uma possessão mediúnica, e acabou, então, falando através dela para chegar ao seu objetivo final, que era derrubar Adão e Eva. Será que Eva foi atraída pela curiosidade, pelo inédito, pelo desconhecido, hein, pastor Alberto? Assim, um animal falando comigo, eu não sabia que falava. Sem dúvida, isso foi uma artimanha tremenda, né? Foi atraída, né? Ela foi atraída por isso. Eu fico imaginando as coisas criadas por Deus, e a Bíblia diz que tudo era muito belo, perfeito, extraordinário, e de repente um animal falando, não é? Isso com certeza chamou a atenção dela, e ela aproximou-se, ela quis ouvir. Até então não havia tido nenhuma experiência nesse sentido, então isso foi fatal para ela, né? A curiosidade, infelizmente, levou a esse momento trágico. Neste caso aqui, pastor, eu queria, fazendo uma conexão com o que o pastor Alberto falou, o tema do nosso manual de estudos, que nós temos aqui em nossas mãos, e você sabe que você pode ter acesso a todo esse conteúdo através do nosso blog ou do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa, tem aqui um tema, um subtema dentro do tema geral, que é a serpente foi mais astuta. É a serpente animal ou refere-se à serpente Satanás, o diabo, que era um anjo, que tornou-se a serpente, essa representação da serpente? Posteriormente na Bíblia, Satanás vai ser descrito como a antiga serpente. Então acabou, de certa forma, incorporando a personalidade satânica na serpente e vice-versa. O símbolo de serpente acaba sendo aplicado a Satanás também. Mas nesse caso, não é para o animal em si, mas para quem está usando, no caso, Satanás. E a astúcia é a arte de mentir de forma atraente. Isso é astúcia, né? A astúcia é a arte da mentira camuflada. Então, Eva estava divertida por Deus. Porque eu imagino que Satanás deve ter chegado e falado assim, poxa, Deus, tu me expulsa do céu por um ato de transgressão, de choque contra a tua lei. Agora você dá aí para Adão e Eva esse mundo,
perfeito, lindo, maravilhoso, as condições de vida maravilhosas. Isso é injusto. Agora, dá uma oportunidade para eles de serem desobedientes, para você ver se eles não vão se rebelar também. E ele acabou, Deus então deu um ponto onde o inimigo pudesse tentar Adão e Eva. Que era aquela árvore. Um ponto só na árvore. Só que Satanás, ele usou de astúcia. E aí fica uma grande lição. Você acha que o diabo aparece de rabo e chifre para alguém, como é a crença popular de algumas pessoas? Nunca vai aparecer. Você acha que alguém mostra o veneno do cigarro, a tragédia do álcool na vida das famílias, a desgraça da imoralidade que atrai tantas pessoas pela internet? Isso é astúcia, isso é satânico. É algo que aparentemente é atrativo, mas sem mostrar o veneno desastroso que vem depois. Não mostra o final, né? Não mostra o final. Todas as coisas. Então, assim, ele acabou derrubando Eva e nós estamos nessa fria até hoje. E foi essa astúcia que ele teve também ao enganar os anjos do céu antes de ser expulso, né? Sim. Porque o livro do Apocalipse diz que a terça parte dos anjos foi expulsa com ele. Então, ele é tremendamente convincente, pastor Alberto? É um ser inteligente? Não vamos menosprezar o inimigo? De maneira nenhuma. Podemos dizer que ele é bom de conversa. Realmente alguém muito astuto, capaz de conseguir os seus intentos de uma maneira até muito fácil. A galera hoje moderna diz assim, meio chavequeiro, né? Ele consegue as coisas com uma boa conversa. Boa conversa. Só que a conversa dele é para o lado negativo, para o lado do mal, não é? Para o lado da tentação, de tirar a pessoa do caminho do bem. E especialmente de dar para as pessoas aquilo que elas estão querendo. Por exemplo, imagine, quando ele tentou Jesus, Jesus estava com fome. Eva era perfeita. Fome não é pecado. Entendeu? Deus colocou os alimentos, claro, criou Adão perfeito, mas Adão precisava comer. Então, quem sabe se não foi no momento em que Eva precisava se alimentar que ele chegou aí, Eva, olha que árvore bonita, que fruta linda. Chamou a atenção dela a ponto dela cobiçar. Então, a tentação, ela vai especialmente nos pontos fracos de cada ser humano. Então, o diabo dá aquilo que as pessoas acabam desejando, né? Exatamente. Quer dizer, ele sabe exatamente o nosso ponto fraco e onde pode nos atacar e onde ele pode ter vitória, né? Ele só não revela inicialmente o preço que ele vai cobrar disso, né? Isso. Mas ele sempre consegue disseminar a dúvida, né? No coração das pessoas que lhe são acessíveis, que lhe permitem deixá-lo insinuar coisas. Foi assim que não é? Deus disse, será que é verdade? Será que Deus não está escondendo alguma coisa? E assim ele faz com você e comigo hoje, não é verdade? Meus amigos, vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o segundo bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos estudando com os nossos amigos o tema Criação e Queda. Dentro desse escopo geral do tema principal dessa temporada, que é a criação de Deus, as nossas origens. A nossa origem está ligada a Deus, como Ele criou o mundo, o ser humano e tudo que nós temos aqui. E hoje, nessa semana, contando a história da queda do ser humano. Amigos, estávamos falando sobre a questão da serpente, o diabo, etc. Mas vamos partir para algo interessante. Nós já até começamos a falar um pouco sobre essa relação da mulher com Satanás. Na verdade, se não fosse a astúcia que a serpente teve, naturalmente Eva ela teria um pouco de medo do animal, assim, da presença de Lúcifer. Não do animal em si, que era manso, na verdade, foi só dominado pelo nosso inimigo. Agora, havia alguma ordem expressa de Deus? Por exemplo, os nossos primeiros pais foram criados, eles podiam andar separadamente, por onde queriam. Como que era esta relação, Adão e Eva? Cada um ia para um lado cuidar do jardim, ou eles andavam juntos para se proteger? Qual era essa relação dos nossos primeiros pais? Muito bem. Nós temos informação bíblica que eles andavam sempre juntos, né? Estavam o tempo todo um ao lado do outro e Deus se apresentava a eles também durante todo o dia, conversava com eles face a face antes da entrada do pecado.
Mas em um momento Eva resolveu andar só. E esse talvez tenha sido o início do seu problema. O outro problema foi que, além de ela andar só, ela ouviu aquela voz diferente, que ela não conhecia ainda, e aquilo despertou a atenção dela. Então ela caiu naquela conversa, não é? E eu creio que há um outro ponto também muito importante, foi o fato dela pensar o seguinte: quem será que está por trás disso daí? Eu creio que eu posso enfrentar quem quer que seja. Então ela tinha um pouquinho também de autossuficiência, pensando, se é o inimigo, não se preocupe, ele vai ver o que é bom. Eu vou ter condições aqui de mostrar para ele quem somos nós, não é? Então ela abriu as guardas e deixou um campo livre para a ação do inimigo. E ela ficou numa conversa meio aberta ali, né? Exatamente. Com o inimigo, uma coisa que Deus orientou para terem cuidado, né? Essa questão da conversa. Aliás, temos uma pergunta enviada por um telespectador que é bem dentro desse assunto, vamos ver agora. Olá, me chamo Ederson e tenho uma dúvida. Baseado na história da queda do homem, por que é tão perigoso dialogar com Satanás? Por que é tão perigoso, então, dialogar com Satanás, baseado na queda dos nossos primeiros pais, pastor Samuel? O detalhe é o seguinte, que não dá para dialogar com o diabo sem correr perigo. O inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele é um terrorista. Ele não está interessado no bem do ser humano. Ele pode até propiciar alguns momentos de prazer, de alegria, de sorriso, de euforia, de fama, de lucro. Mas o interesse supremo dele é destruição, porque ele sabe que quando ele destrói você, ele afeta Deus, que é o teu Criador. E Satanás tem um ódio tão grande por Deus, que tudo que ele age é para contrafazer o que Deus já fez. E nós percebemos aqui, nas entrelinhas do diálogo de Eva com Satanás, que ele vai contrafazendo as palavras de Deus. Deus disse, olha, não comam. Ele disse, comam. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele diz, não, vocês serão como Deus. Eu como e não morro. Pois é. Né? Então você vê. E aí nós percebemos, pastor e amigos, que isso que aconteceu no Éden é uma metodologia que tem acontecido até hoje. A confrontação com a palavra de Deus. E Deus diz assim, creiam na minha palavra. Isso é fé. Mas a obra do diabo é contrafazer a palavra de Deus. Jogar sempre uma dúvida. Jogar sempre uma dúvida. E no final vem o desastre. Então veio ali, por exemplo, a dúvida na mente de Eva se Deus estava falando a verdade com eles. Exato. E como o nosso amigo perguntou, o perigo de dialogar com o diabo é que assim como ele destruiu Eva, aliás, destruiu no sentido de ter trazido infelicidade, se não fosse por uma interferência divina, que nós vamos ver daqui a pouco na lição, nós estaríamos para sempre perdidos. Então, o objetivo de Satanás é destruir para sempre as pessoas. Então, não dá para dialogar com o inimigo. Agora, você quer se proteger? Aqui está o escudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus seria o escudo de Eva. Mas quando ela deixou a palavra para duvidar, ela duvidou, ela invalidou pela dúvida a única defesa que ela tinha. Isso aí realmente é uma coisa terrível, né? Porque Satanás, ele sempre se aproxima do ser humano para chamar a atenção, para puxar uma conversa, e pela inteligência que ele tem, porque ele não perdeu a inteligência, né? Ele foi expulso do céu, mas por ser um anjo, ele preservou a sua inteligência, apesar de estar no pecado e estar com seus dias contados, ele tem um QI muito grande. Aí se a gente vai dialogar com ele, é o risco dele nos enrolar numa conversa, numa frase. Talvez essa seja a explicação do porquê tantos filhos de Deus, tantos cristãos, até sinceros, quando caem num pecado, num acidente, num momento de deslize, é porque pararam para ouvir ali a conversa dele, pastor Alberto. Sem dúvida, né? Não dá para você competir com alguém que é muito mais experiente do que você. Alguém que tem mais de 6.000 anos de vida. Alguém que foi criado perfeito, não é? Nossa geração hoje, nós seres humanos hoje temos carregando conosco essa natureza pecaminosa.
Então nós temos realmente uma limitação muito grande comparada com ele. Além da inteligência, o aspecto do tempo de vida que nós temos. Com Hoje certeza. a média aí do brasileiro, o quê? 65, no máximo 70 anos, a média. Imaginemos ele com esses milênios todos de criação e só após o pecado aí, milênios também, a experiência, a maldade que ele tem, o preparo para realmente destruir o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Tem uma outra coisa interessante que a gente tem que ter muito cuidado, ele conhece todas as nuances, vamos dizer assim, da nossa personalidade, ele conhece tudo a respeito das nossas fraquezas, ele consegue perceber coisas que nem nós mesmos conhecemos em nós. E aí como é que dá para competir, como é que dá para enfrentar um inimigo desse? Só no poder do Espírito Santo. Uma outra coisa igualmente nociva, e que a gente tira desse diálogo de Eva com o inimigo, é que ele não falou só mentiras. Misturou ali, né? Misturou. Então, esse é o detalhe. A grande lição você vê isso especialmente no mundo religioso. Por exemplo, todo mundo fala de Deus, fala da Bíblia. E muita gente vai, puxa, isso é divino. Quem é que está certo nessa, Quem é que está certo, quem está errado. É. Então nós temos que entender uma coisa. Você tem um copo com água, que 100%, ou melhor, 90% de água, coloque 10% de veneno, Já você não é pode mais morrer, água. já não é mais água. Exatamente. Não é mais água pura, você vai ficar envenenado e pode morrer. Então Satanás, ele não entra em bola dividida, podemos dizer assim. Ele sempre vai com a sutileza para fazer com que você aceite 5 pontos de verdade, 1 ponto de erro, Exatamente. já é o terreno dele. E essa cerca da verdade com a mentira, com o erro, ela é muito próxima, né? Assim, Sim. a linha divisória é tênue. Se você Muito não estiver tênue. abalizado na palavra de Deus, pastor Samuel, você pode ser enrolado. Sim, Quer dizer, com você pode certeza. até ler a palavra de Deus, mas se você não tiver a profundidade, o poder do Espírito Santo contigo para interpretar, você vai ser enrolado por ele. Exatamente. Não é? Esse Exatamente. é o perigo que todo cristão corre. Agora veja uma coisa interessante, enquanto que Eva duvidou da palavra de Deus, de certa forma torceu a palavra de Deus, e ela acabou fraquejando, quando nós vemos Jesus se defrontando com o diabo, ele usa a mesma palavra de Deus e bota o inimigo para correr. Não fica conversando Ou com seja, se você usa a palavra de Deus de forma equivocada, não vai ter tanto valor. Mas se você a usa da forma certa, como Jesus nos ensinou, aqui está o poder para fazer o inimigo cair fora. ele. Exatamente. Pastor Alberto, o que nós poderíamos entender aqui dentro do nosso manual de estudo, com um dos subtemas, um dos tópicos aqui dessa semana, enganados pela evidência. O que seria essa evidência? Eles foram enganados por alguma evidência? A evidência de que Deus existe, que Ele poderia estar mentindo para eles? Que evidência foi essa? A Bíblia Sagrada apresenta aqui para nós, pastor Laerte, algo muito interessante. Ela certamente teve um tempo para considerar todas aquelas questões. E ela percebeu o seguinte, diz o texto da Bíblia, que vendo que a árvore era boa para se comer. Então esse foi um detalhe. A árvore não tinha, o fruto daquela árvore não tinha nada assim de negativo, não tinha nada horrível que repelisse, ao contrário, era um fruto bonito como os demais frutos. Alguns dizem que pode ter sido uma maçã, outros dizem, os que não conhecem a Bíblia, que era o sexo, o relacionamento sexual, que foi o que gerou toda a tragédia humana, o que não foi, o sexo vem antes do pecado. Sem dúvida. E outra coisa que a Bíblia diz também, que era agradável aos olhos, né? Desejável. Então, não era qualquer coisa, era algo realmente que chamava a atenção. E ela viu evidências muito boas, evidências assim, perfeitas. O problema não era a questão do fruto, aí que está a grande questão. O problema era a questão da obediência. E foi, infelizmente, onde ela falou. Não toque Eva, não coma Eva. Mas, infelizmente, ela cedeu aos encantos, né, e à boa conversa do inimigo. Enganada pela evidência. Então, quer dizer, nem tudo que é muito evidente, de repente, é correto, né? A gente tem que tomar cuidado. A evidência aqui é a seguinte, o diálogo foi em cima de um fato real, a palavra de Deus, só que foi distorcida. Outra coisa, o fruto era bonito, aí há um conflito entre sentimentos e razão.
Sentimento e razão, nem tudo que nós sentimos é bom. O fruto era bonito, aí vem a estética, enganado pelos olhos. E a questão mais complexa, e é aqui que eu vejo o mistério do pecado, é quando Satanás diz assim, vocês serão como Deus. Então, nesse momento, houve cobiça no coração. E ela desejou aquela sabedoria, aquele conhecimento. E quando nós avaliamos de maneira mais minuciosa, Adão e Eva transgrediram todos os 10 mandamentos nesse diálogo com Satanás. Mas a raiz do pecado foi a cobiça, como diz lá no livro de Tiago. E a cobiça provém do quê? Descontentamento. E o descontentamento é gerado... essa foi a mesma raiz de Lúcifer no céu, né? Exatamente. Interessante. A gente percebe cobiçou que o trono de Deus ali. Lúcifer quer se reproduzir nos homens. Interessante isso, né, pastor Alberto? Algumas coisas incríveis que a gente vê na Bíblia Sagrada e fica, às vezes, até conjecturando. Será que o inimigo teria o mesmo sucesso se fosse com Adão, ali, sozinho, não é? Ele teria usado uma estratégia. Talvez usaria uma outra estratégia. Com a mulher ele usou da boa conversa, né? Aliás, todas as mulheres gostam de uma boa conversa. Isso é perigoso, né? Então temos que tomar cuidado com isso. E o outro perigo que a gente percebe é que Adão e Eva estavam separados nesse momento. Então, se Eva estivesse junto com seu esposo, ela estaria mais preparada. Porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Aí fica uma lição. Casais que querem ser felizes, passem mais tempo juntos. Isso ajuda bastante nas lutas do dia a dia também. Um fortalece o outro, um ajuda o outro, um levanta o outro, como está escrito lá em Eclesiastes também. É porque então, quando a lição, gente... né? Porque, por exemplo, nem sempre num casal os dois têm a mesma fraqueza, não é? E aí, por exemplo, um vai ajudar o outro. Cuidado que isso aqui não está certo. Quer dizer, um alerta o outro. E isso é importante. A gente acaba se mantendo sempre no ponto de equilíbrio por essa orientação. Isso é divino, né? Deus pediu para que eles fizessem isso. E essa autossuficiência, talvez, ali, fez com que eles andassem sozinhos. Pastor Laerte, isso aí dá para todos nós assim uma grande lição, não é? Da intenção de Deus para com o casamento também. Homem, mulher, marido e esposa estarem sempre juntos, unidos, um ajudando o outro, um motivando o outro, não é? Um fortalecendo o outro, para que ambos permaneçam fiéis, leais, obedientes e assim por diante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando alguma pessoa confronta vocês e pergunta assim, Deus fez o homem para pecar, geralmente nós vemos pessoas chateadas quando perdem alguém, um ente querido, e fazem essa declaração, Deus fez o homem para pecar. Qual é a resposta? O que podemos dizer para pessoas que raciocinam dessa forma? Pastor Alberto, pode responder para ele. Pastor Samuel, jamais Deus fez o homem para pecar, né? Deus fez o homem para que ele fosse também uma bênção. Você pode perceber na Bíblia Sagrada, mesmo depois do pecado, sempre o propósito de Deus para com o ser humano é para que ele reflita o caráter de Deus, seja uma bênção, não é? Adão e Eva... E quando Deus deu o livre-arbítrio, ele sabia do risco que ele correria, mas Deus ele não cria robôs, ele cria seres pensantes. Era o risco que ele correria ali, né? Com certeza. Agora, nada pega Deus de surpresa, né? Mesmo diante de todos esses fatos, o bonito na história é que Deus sempre já tinha uma solução. Esse é um assunto muito especial, pastor. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já nós vamos estudar justamente sobre isso. O que Deus providenciou para que isso não continuasse, para que fosse uma solução para a humanidade. Não saia daí, nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde você já sabe que estamos estudando sobre a questão da criação, a queda do homem, como Deus agiu nesse processo todo para que tivéssemos esperança, que é justamente o tema deste terceiro e último bloco. Mas, antes, eu quero oferecer mais uma vez para você que acompanha o nosso programa e que deseja conhecer mais da Palavra de Deus, e conhecimento é sempre importante, porque através desse conhecimento nós entendemos o caminho, entendemos a verdade, entendemos a vida, é a série de estudos Princípio. Aqui você tem vários temas da Bíblia, onde você pode crescer na sua compreensão de Deus, naquilo que Ele deseja para a sua vida. São temas maravilhosos, como esse tema que estamos estudando,
nesta semana, aqui no programa Lições da Bíblia. Para você receber esse material gratuitamente, basta entrar em contato através dos nossos endereços aí, tanto eletrônico quanto o endereço aqui da TV Novo Tempo, solicitar este estudo da Palavra de Deus e a nossa equipe vai enviar gratuitamente para a sua casa, para o endereço que você solicitar, tá bem? Vai ser um prazer atendê-lo e que você cresça realmente no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Nós já estudamos nessa semana aqui com os nossos amigos que vieram da região norte do Brasil, pastores Alberto e Samuel, um pouco sobre a serpente, como Satanás personificou-se naquela serpente e enganou a Eva, como ele a induziu a cometer um grande erro que levou toda a humanidade para esses momentos difíceis de destruição que vivemos ainda. Mas aquilo era uma condenação para sempre. Deus disse, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Era uma condenação para sempre, pastor Alberto. Como é que Deus agiu naquele momento? Graças a Deus que Deus nunca é pego de surpresa, né, pastor Laerte? Embora Deus tenha concedido ao ser humano um grande privilégio, um grande dom que é o livre-arbítrio, ele tinha sempre alguma coisa já preparada de antemão. E a Bíblia deixa muito claro isso, quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus apresentando primeiramente uma promessa de salvação antes de juízo, antes de condenação. Quando o Senhor ele diz ali, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor estava apresentando ali de modo claro a solução para o problema da desobediência, o problema do pecado. E, portanto, também apresentando o resultado, não é? O que aconteceria a partir do pecado, da desobediência. Tanta coisa ruim, tanta tragédia, tantos problemas, mas a despeito de tudo, o Senhor mostrou que Ele tinha um plano, uma solução. Uma solução para eles, né? Agora, é interessante, pastor, que quando Deus veio ao jardim, a Bíblia diz que Deus sempre vinha falar com eles na viração do dia, e Ele veio falar com eles, Ele começou a chamá-los, e Sim. eles estavam ali escondidos, tal, e houve um diálogo bastante interessante ali entre Deus, Adão e Eva, após o pecado. E eles estavam escondidos por qual razão? Qual foi o motivo específico? O primeiro motivo para o fato de Adão e Eva terem se escondido é que eles perceberam que estavam nus. Muito provavelmente eles perderam a luz da glória de Deus que os circundava e agora veio o sentimento de vexame, de vergonha, se esconderam e cozeram folhas de figueiras e se cobriram, o que demonstra no aspecto religioso e social o que o homem tem feito até hoje, buscado paliativos para seus problemas que só podem ser solucionados por Deus. Então, nós vemos nessa busca de Deus duas coisas. A primeira é juízo investigativo. Deus é onisciente. Ele sabia onde Adão estava, ele sabia o que havia acontecido. Mas ele começa a fazer uma investigação e depois ele pronuncia uma sentença. Sim. Essa sentença vem sobre a serpente, maldita és. As consequências depois vêm sobre Adão e Eva. Mas também o julgamento, ele não é final e nem um fim em si mesmo. O julgamento seria fatal, como você falou ainda há pouco. Você perguntou, bem perguntado, essa condenação sobre o homem, ela seria eterna? Sim, ela seria eterna, sim. Deus pronunciou morte eterna sobre o homem. Se Jesus Cristo não tivesse vindo para transformar essa morte em sono e pela sua ressurreição nos abrir uma porta de esperança. Por isso, nós temos aí a boa nova do Evangelho em Cristo Jesus, que é a reversão de uma coisa que seria impossível. Mas que exigiu um pagamento também. Exigiu um pagamento. Exigiu vida pela vida. Vida pela vida. E daí nós vemos o maravilhoso amor de Deus. Existe um teólogo na Idade Média chamado Anselmo, e ele escreveu um livro interessante chamado Cur Deus Homo, como Deus e homem. Então ali ele questiona o seguinte, como Deus poderia amar sem ser justo? E como ele poderia ser justo sem destruir? Se ele destruísse, como ele poderia continuar amando? Então, de certa forma, Deus estava numa sinuca de bico. Exatamente. E é aí que eu vejo a beleza, a graça do perdão e do amor de Deus.
Quando Deus os viu ali com aquelas folhas de figueira cobrindo a nudez, representando ali a condição do homem agora, sua condição moral, não é, caída, de humilhação naquele momento, por escolha deles, Deus então mostrou para eles um plano diferente da salvação, apontou lá para Cristo Jesus e deu uma nova vestimenta, não é? É isso que Cristo deseja fazer com cada um de nós hoje também, pastor Alberto? Sem Nos dúvida dar essa alguma. condição, essa veste especial de salvação? Sem dúvida alguma, pastor Laerte. Nós podemos afirmar para todos os amigos que estão nos assistindo agora que esta é a solução poderosa de Deus para o problema do pecado. Através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, todos nós temos acesso ao Pai, acesso à salvação, se confiamos nesse sacrifício que chamamos de expiatório, feito em nosso lugar. Por isso é muito importante crermos nesse sacrifício e aceitarmos o plano de Deus para a nossa salvação. Sim. Agora, pastor, o senhor falou sobre a maldição sobre a serpente. A maldição foi sobre a serpente e também sobre a humanidade, ou a humanidade foi só uma consequência da decisão? Como é que o senhor avalia a maldição sobre a serpente e as consequências? Deus nunca amaldiçoou a humanidade, porque Ele nos ama. Pelo contrário, Deus é tão maravilhoso que algumas pessoas às vezes questionam e dizem assim, puxa, Deus sabia que o homem ia pecar porque Ele criou. Sim, Ele sabia que o homem ia pecar, mas Ele também sabia que seu próprio filho ia morrer por causa desse pecado. Mas ainda assim Ele não desistiu do seu sonho. Porque embora nós tenhamos um intervalo, um período de sofrimento, mas nós teremos uma eternidade de salvação, de bênção, de paz, depois que for cancelado o plano do pecado. Então, o que para nós parece muito tempo, para Deus vai ser rápido. Então, isso é um amor maravilhoso. Então, agora, aquela questão da mulher dar à luz com dores, o homem trabalhar com o suor do seu rosto para se manter, na verdade, é uma consequência da maldição sobre a serpente. Sobre a terra, porque Deus disse, olha, Adão e Eva, pelo que tu fizeste, a terra vai sofrer as consequências, em consequência, vocês também irão sofrer por causa do pecado. Então, o pecado afetou a natureza e afetou os seres humanos. Então, nós somos praticamente hoje vítimas uns dos outros. Então, Deus perdoou aos nossos primeiros pais, mas Ele não impediu as consequências sobre eles. É assim que a gente interpreta, pastor Exatamente, Alberto? Exatamente. Deus, Ele perdoou. Agora, as consequências, elas permanecem, né? E elas provocam estragos, dor, tristeza, lamentação. A Bíblia diz que o salário do pecado qual é? Morte, não é? Nós temos que conviver, infelizmente, com esse estado de coisas. Para nós, seres humanos, cada dia é uma tragédia, cada dia é um sofrimento, cada dia é uma dificuldade. Mas a despeito de todas essas atitudes que cada ser humano enfrenta, nós temos a esperança de que logo, logo, todo esse estado de coisas que o pecado provocou, isso vai terminar. Porque nós estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador. Isso. Né? A coisa mais bela dessa lição é, Adão e Eva pecaram e eles não têm solução. As folhas de figueira mostram isso. A solução, quem traz, é Deus. E Deus, então, manda que eles peguem as peles de um animal, provavelmente cordeiro. Aquela pele os vestiu e a partir dali estava estabelecida a justiça de Cristo e através de um simbolismo. No verso 15 há a promessa de um descendente que viria da mulher. Então cada bebê que nascia a partir dali era uma fonte de esperança porque aquele poderia ser o Salvador do mundo. Aquela Nós expectativa, sabemos, né? E que isso aconteceu quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia. Então a profecia estava sendo realizada e a salvação estava sendo garantida. Em outras palavras, libertação do pecado não é por psicólogos, não é por penitência, não é por dinheiro, não é por qualquer uma outra coisa. Somente pelo sangue de Jesus. É a única coisa que pode solucionar realmente o nosso problema, né? Dentro do nosso manual de estudos, nós temos então essa comparação entre Gênesis, a origem, e o Apocalipse, a revelação daquilo que vai acontecer nos últimos dias da história desse mundo de pecado. Como é que a gente pode fazer aqui esse paralelo, amigos aí, vendo a opinião de vocês dois, sobre essa questão, houve graça e julgamento no Éden, e a relação da graça e julgamento no final
deste mundo de pecado? Essa colocação aqui que o nosso manual faz, ela é muito interessante, porque também ela apresenta ali em Apocalipse 14, primeiramente, a mensagem de salvação, o Evangelho eterno, as boas novas para todo aquele que crê, né? E você percebe que, assim como em Gênesis, no capítulo 3, primeiro vem o quê? A mensagem de salvação, a boa nova. E depois, então, vem a mensagem do juízo, não é? Então, primeiro é apresentada para nós a graça. E depois, então, vem o julgamento, a condenação para aqueles que rejeitam. Então, Deus primeiro ele tem a intenção de salvar a cada um de nós seres humanos. O primeiro propósito de Deus é esse. Aliás, o propósito de Deus nunca foi de condenar, né, pastor Samuel? Nunca foi de que ninguém pudesse ser condenado. Ele nos dá a escolha como oportunidade. Você escolhe. Exato. Né? Nós percebemos então nessa comparação de Gênesis e Apocalipse, 3 verdades que percorrem a Bíblia toda e que são a fundamentação do Evangelho. Primeiro, você tem um Deus criador. Porque é criador, ele é salvador e é juiz. 3 princípios. Não existe evangelho sem juízo. Outra coisa, se houvesse só juízo sem evangelho, nós já estaríamos perdidos para sempre. Um não anula o outro, pelo contrário, um lança luz sobre o outro e realça esses 3 aspectos aí. Deus é criador, não podemos abrir mão dessa verdade. Porque ele é criador, somente ele pode ser o salvador e somente ele pode julgar, porque ele é criador. Então percebemos que esse atributo divino, ele é fundamental para esses outros 2 pontos da verdade. E a gente percebe como Satanás ele tenta anular, manchar esse estudo, né? Esta compreensão que nós temos daquilo que Deus fez, que Cristo fez, o Espírito Santo, a Trindade fez pela humanidade, manchando esses conceitos, dizendo não, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Nesse período pós-moderno da história da humanidade, Deus está dentro de você, a solução está dentro de você. Basta você fazer aí uma terapia, uma meditação qualquer, ou coisa assim, um remedinho até, a solução está dentro de você. É uma tentativa constante de anular aquilo que Deus providenciou para a vida eterna, né? Essa é a impressão que vocês têm também? É mais uma atitude desesperada do inimigo, né? Talvez a última cartada dele. A última cartada dele, porque diante dos fatos que Deus apresenta para nós, está muito claro, muito definido. Verdade. Então, isso traz para nós um sentimento de segurança, de paz, de tranquilidade, de confiança, enquanto que outros que não têm essa esperança, eles ficam procurando no vago, no vazio. O que vai acontecer? Exatamente. E daí? Sem nenhuma resposta, né? Exatamente. Meus amigos, nosso tempo acabou. E eu preciso encerrar o programa. Vamos fazer aquele fechamento, a mensagem de cada um dos amigos para os nossos telespectadores aí de 30 segundos para a gente poder fechar o programa. Pastor Samuel, contigo primeiro. Ok, em primeiro lugar eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores e pedir que vocês continuem acompanhando as lições da Bíblia, porque esse é um tema maravilhoso. E a minha mensagem para você é, lembre-se, o juízo de Deus, ele não é negativo, pelo contrário, ele demonstra a grandeza da sua graça. Deus não nos criou para sermos condenados nem para destruição. Assim como Deus esteve atrás de Adão e Eva, buscando, procurando por eles, a mesma coisa o Senhor Jesus está fazendo hoje através da pregação do Evangelho. Então não olhe para as pessoas que pregam o Evangelho como pessoas que são fanáticas em uma crença antiquada, não. As pessoas que pregam o Evangelho são mensageiros de Deus te dando um recado do céu, que Cristo te ama e Ele quer te salvar. Obrigado, pastor Samuel, pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Que agradeço. Deus abençoe o seu Prazer imenso ministério. estar aqui. Pastor Alberto, sua mensagem final. Muito bem, eu quero dizer para os nossos queridos amigos do programa Lições da Bíblia que algo muito interessante nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que nós podemos ter confiança no futuro, porque o Evangelho anunciado pela Palavra de Deus nos dá essa garantia. O Senhor, Ele pagou o preço pelo pecado e por isso eu e você temos esperança de vida eterna, salvação ao nosso alcance. Essa é a melhor de todas as notícias que nós poderíamos ter. Um abraço carinhoso para todos os amigos, em especial aqueles da minha região, onde estou trabalhando agora, pastor Laerte, ali da Associação Baixo Amazonas, mais de 50 mil membros espalhados ali no norte do estado do Pará e também no estado do Amapá. Que bom, pastor Alberto, muito obrigado.
Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela sua audiência sempre. Eu convido a você para orar conosco agora. Pai querido, que possamos aceitar a Tua graça maravilhosa, o Teu manto de justiça sobre nós e termos a nossa vida sempre restabelecida em Cristo Jesus e em breve vivermos a eternidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém.